Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje a gente vai receber aqui o Henrique Pisolato. Vamos falar sobre lawfare, tá? Já estou aqui com a minha Rock'n'Brawl Apostos. Ó. Delírio comunista. Vamos pedir aí, galera, Rock'n'Brawl, tá? Vou chamar o Brunão aqui. Calma aí. Dá uma ajeitada na minha câmera também. Deixa eu jogar a setinha pro lado mais uma vez aqui. Brunão, eu não te chamei ainda, né, Bruno? Chamei agora. Pega aí, Brunão. Pega aí. Lembrando que quem estiver chegando aí, galera, vamos jogar a setinha pro lado, vamos convidar mais gente nesse bate-papo, tá? Fala, Brunão. Marcelo. Vamos receber um cara fera aí hoje, hein? Hoje vai ser bom, hein? Hoje vai ser bom. Vai ter história. Brunão, deixa eu só lembrar a galera aí, pessoal, olha só. Agora todo mundo pode contribuir aqui com o Impertinente de 1917, tá? Podem contribuir com qualquer quantia. A gente vai deixar o Pix na descrição da live, tá? E todo mundo pode contribuir, galera. A gente quer uma câmera igual a do César Calejão. Aliás, não pode ser uma câmera, tem que ser duas câmeras de 4K Full HD. Uma para mim e uma pro Brunão. Então, galera, vamos contribuir. E só custam R$ 1.400 cada câmera. Precisamos do apoio de todos. Vou chamar o Henrique, que ele já está aí. Ele já está, inclusive, dizendo que está tentando entrar. Henrique, eu vou mandar um convite para você, tá? É só você aceitar. Calma aí. Deixa eu... Vai estar travado aqui. Deixa eu ver aqui, Henrique. Tá você na live. Faltava isso. Ué, tá travado aqui, Henrique. Para você. O que será? O que será? Henrique, você pode clicar aí nessa maquininha nessa câmerazinha que tem para você mandar um convite, porque ele não sei o que está acontecendo, que está travado aqui. Será que é porque é pelo computador e aí não está entrando? Não sei. Eu acho que não. Vou ter que pedir o auxílio da Nath. Mas, vou ter que dar um alô aqui nela. Vai sair, Bruno. Peraí. Dá um alô aqui nela. Vou tentar aqui de novo. O dele não está aparecendo. Aqui, ó. Agora. Agora foi. Ah, aqui, ó. Foi. Aceitar. Ele não tinha. Aí, rapaz. Agora, hein? Pô, não tá aparecendo. Faz isso comigo, não.
Você me mata do coração assim, Henrique. O computador aqui não é bom com isso, tá rebelde. Aí eu fui pro. Aí eu digo, não, vou voltar para a ferramenta convencional. Celular, né? Vim para o celular. Fui para o computador porque a tela é maior, mas não funcionou. Eu lembro de ter uma pessoa que tentou entrar pelo computador, também não conseguiu. Acho que é mais difícil. Henrique está com um cenário melhor do que o nosso, Brunão. Tem a bandeira do MST ali atrás, está mais bonito do que o nosso, cara. Olha aí. Tem o Lawfare lá. Lawfare no canal. Deixa eu ver se eu consigo colocar até no... Henrique, você bebe cerveja, Henrique? Olha, não sou grande tomador de cerveja, mas com o verão e aqui no Rio, Essa aqui você vai beber. Você sabe até que eu faço uma mistura que eu aprendi com os amigos da Espanha. Lá eles chamam de cara. Eles misturam aqui, essas citros, né? Que a Fanta limão deles é diferente, com a cerveja. E, cara, no verão é muito bom. Porque ela é altamente hidratante, assim, e aí não fica... Porque se eu tomar 3 copos de cerveja, eu já fico chamando Jesus de Genésio, né? Aliás, eu admiro, sabe que eu tinha uns amigos, e um especialmente do Acre, que veio trabalhar comigo aqui no Rio, na Previ, ele tomava a tarde inteira. Mas assim, ele tomava 40 long neck. Eita, não tinha nenhum embalo. E eu dizia, como é que você aguenta tudo isso? Não, e ele ia tomando. Eventualmente levantava, ia na toalete. Meu pai também tomava, gostava de uma cerveja. Mas eu não sei se um pouco por medo, né, de perder perder o equilíbrio, perder o freio. Perder a linha. Perder a linha. Aí eu fui sempre... Tomava. No verão é muito bom. Assim, você acaba... o clima pede, tudo pede, isso aqui. Eu acho que foi no dia 8 de março que a gente foi lá na Cinelândia, com os amigos até, um casal de amigos da Suíça que estavam aí. E aí depois, no final, o pessoal quis ir lá para o Amarelinho. E suíço, né? Suíço do lado alemão, ali perto de Zurique, ele adora cerveja, e gosta e entende de cerveja. Né? Aí começou, e eu fui tomando. Acho que eu tomei umas 4, 5 copos lá no final. Eu senti na hora de ir pro metrô. Errou o caminho. Do Amarelinho pro metrô, você errou o caminho. Os degraus tinham ficado mais curtinhos ali, descendo aquela entrada. Ó, Henrique, fazer esse teste. deixa eu dar uma boa noite aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Gabi, para Kelly que entraram, tá? Boa noite, galera. Ó, peguem a setinha e joguem pro lado aí, convidem a galera para entrar, tá? Que o bate-papo aqui hoje promete. Henrique Pisolato, conta um pouquinho da sua história para a gente começar a esquentar os tamborins. Quem é Henrique Pisolato? Pois é, gente. Olha, eu me defino como um resto de guerra, sobrevivente aí da lawfare, que começou no Brasil com toda a força no mensalão Mentirão, né? Como a minha trajetória é muito ligada aos franciscanos, comunidades franciscanas, colégio franciscano, falar de si mesmo é quase um pecado, né?
Mas eu já rodei um pouco esse mundo, assim. Tem até um livro aqui que eu acabei, no ano passado, escrevendo junto com o Salvo Cotter, Verdades Incômodas. No primeiro capítulo eu conto um pouco da história, né, da minha família na Itália, na Primeira Guerra, todo o sofrimento, na Segunda Guerra, o massacre, né, que se fez lá contra os camponeses, a luta da resistência partidiana, que essa semana todo mundo lembrou da Revolução dos Cravos em Portugal, né? Mas no dia 25, antes de ontem, também se comemorou, né, os 78 anos de libertação da Itália do nazifascismo, né? Praticamente a fundação da República Italiana. E aí você imagina esse povo vindo para as Américas como espolhados, sem nenhuma orientação, nenhum conhecimento, nada. Foram jogados dentro de navios, né, porque senão morreriam de fome, né, como última alternativa. E eu perdi, inclusive, meu bisavô, que morreu na viagem, porque as condições higiênicas eram muito ruins, e ali não tinha velório, não tinha enterro, nada, era jogado ao mar, né? 20, 30 dias de navio. Chegava aqui, não tinha perspectiva muito nenhuma, né? O pessoal da minha família é mais do norte, da região do Vêneto. E aí, eles tinham uma opção entre São Paulo e a outra, o sul, Porto Alegre. E eles preferiam Porto Alegre por causa do clima. E aí a história é desoladora, assim, né? Porque a primeira recepção que eles tinham era como animais. Eles eram, então, levados ali para um vilarejo entre Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul, que até hoje tem alguns resquícios lá, chamado Barracão, que na verdade era um enorme galpão, separado por uma cerca, onde eles colocavam os homens numa parte, as mulheres na outra, raspavam a cabeça, né, e jogavam inseticida. E eles ficavam uma semana ali numa quarentena para evitar doenças, contaminações, assim. O meu avô, meus tios contavam que perdiam todo o couro, né? Aquilo ficava em carne viva, porque eram tratados meio como animais. Depois, recebiam lá um pouco de pólvora, algumas ferramentas e eram mandados, assinavam um contrato lá com as colonizadoras, né, para poder ressarcir um pouco das terras e das ferramentas e sementes que recebiam, e eram jogados naquelas vales e com uma dificuldade enorme de estradas, e começavam a plantar, a produzir, e tinha que sobreviver. As doenças eram temor, né? Porque as pessoas se ficassem doentes, até chegar a um hospital, alguma coisa, que também eram muito precários, né? Então e a mão de obra eram os filhos. Quanto mais filhos, né, mais forte era a família, mais mão de obra barata tinha. Então, eles vinham sempre organizados em grupos, muito ligados à religião, né? Com a maioria dos grupos que formavam depois pequenos vilarejos, tinha um padre junto que, então, mais ou menos mantinha aí a consolação, rezas e algumas comemorações, né? Unificava um pouco, né? Mantinha a unidade, era um pouco conselheiro, o poder, e na sequência eles criavam uma escola, tudo, né? Por cooperação, assim, como é que vou dizer, por
por iniciativa própria, porque o governo não tinha nenhuma presença. Então, eles se juntavam, criavam uma escola, e é claro que a maioria dos professores ensinavam o italiano, né? Inclusive os dialetos. Aí vem a Segunda Guerra e aí o bicho pega, né? Porque o Getúlio, num determinado momento, resolve entrar na guerra, do lado das forças aliadas, contra o Bloco dos Eixos. E aí proibiu e colocou um sistema de fiscalização, aquele estilo fiscal de quarteirão, né? Que os caras iam para lá e iam mesmo para massacrar, para destruir as pessoas, para roubar, para se aproveitar da autoridade, né? Então, se você for para algumas regiões do sul do Brasil e falar a época do óleo de rícino, todo mundo vai, a geração mais antiga vai entender, porque eles eram presos, porque não falavam português, eram levados depositados naqueles presídios muito maltratados, né? E aí, como uma espécie de tortura, eles davam óleo de rícino para as pessoas tomar, ou óleo de caminhão, e todo mundo tinha diarreia. E era um pouco isso, confiscaram todos os bens das pessoas. Aí eles tinham as pequenas economias, faziam aquelas casas de estilo italiano, né, que no andar de baixo eles sempre tinham esses produtos que hoje a gente vê pelas grandes indústrias de alimentos, né? Mas eram as copas, salame, pancetas, né? As carnes, os queijos, um pouco do vinho, e os caras levavam embora tudo. Então, isso é uma história, inclusive, que foi mal resolvida, e isso acabou sustentando um pouco do racismo, né, que é muito presente ainda. Você conta essa história no seu livro. Eu conto muito en passant. Né? E eles eram muito rejeitados, desprezados, né? Porque falavam dialeto, falavam com sotaque, tinham muita vergonha, né? Tinham muita vergonha. Aí, praticamente na década de 70, 80, se inicia um movimento de resgate dessa cultura e de valorização. Tinham vergonha da comida que comiam, das roupas. E aí um grupo, eu até tive o privilégio de conhecer, porque na época eu estudava, fazia universidade em São Leopoldo, na Unicinos, e aí eu tive contato e fui me envolvendo. E a fundação da Fiat, Giovanni Agnelli, financiou umas pesquisas. Assim viviam os italianos, eram 4 volumes, sobre arquitetura, religião, alimentação, hábitos. E a partir dessas iniciativas, já de uma segunda geração, o pessoal começa a perder um pouco a vergonha. Então surge muito teatro, o filme, aquele quatrilho, muitas novelas, os restaurantes começam a servir as comidas italianas, e eles conseguem, com isso, também se desenvolve muito, né, da sabedoria que vieram para cá como artesãos, que iam desde a metalurgia e todo o processo de industrialização, couro, calçado, né, que hoje é uma locomotiva no Brasil. Toda a indústria de alimentos, basicamente hoje do Brasil, que é fortíssima, né, ela tem uma origem aí com a troca de ensinamento e aprendizado dos imigrantes. A Sadia começou com os Fontanas, Perdigão começou com os Brandalize, a Seara começou com os Paludos, e são todos de uma região geográfica muito próxima, né? Ali da região da Pianura Padana, né? Próximo ao Rio Pó, da região do Vêneto, essa região ali. Inclusive, olhar os técnicos de futebol, essas coisas, né, do Scolari, aquela turma, se você rodar aquela região da Itália, você vai ver uma infinidade, né, de outdoor, de placas, de luminárias com os mesmos sobrenomes.
E aí vem a indústria metal-mecânica. Tramontina, Randon. Depois vem a indústria cerâmica. Toda a nossa base da indústria, tecnologia da indústria cerâmica é praticamente de uma região, já um pouco mais ao sul, né? Da região ali perto de Bolonha, Modena, de Sassuolo, são os grandes centros de pesquisa, que hoje é né, a nossa indústria cerâmica, os porcelanatos, isso aqui ele começa. E o pessoal vai dando a volta por cima, mas comeram o pão que o diabo amassou. Sofreram muito, assim. Sua família vivenciou isso tudo, Henrique? Meu avô era ferido da guerra, né? Ele tinha uma mutilação praticamente o braço direito e a perna, porque ele lutou nas trincheiras lá da fronteira com a Áustria, né? Monte Grappa, aquelas regiões, e perdeu. Eu perdi 17 parentes, né? Irmãos do meu avô, primo, isso, aquilo, na Primeira Guerra. Depois, na Segunda, então, foi pior ainda, né? Porque aí foi o massacre dos próprios... Ali foi na época contra o Império Austro-Húngaro. E eles eram camponeses. Isso é uma história que daria algumas lives, porque eles ficaram entre o fogo cruzado, porque o Vittorio Emanuele, que era o rei da Itália, ele, no início, eles começaram a perder a guerra, né? O Império Austro-Húngaro foi entrando e tomando as planícies ali do Vêneto, aquela região, parte da Lombardia, né? E como eles já ocupavam aquilo, aí o rei chega e coloca a guarda real dele, né? Na margem do rio Pó, e diz: se alguém atravessar, passe fogo. E ali eram os camponeses, praticamente, né? Já vítimas um pouco daquela primeira fase da industrialização. Aquele filme do Bertolucci, 1900, conta um pouco, né? Falta de terra, mecanização, fome. E aí eles ficaram com o exército austríaco numa frente e com o próprio exército do rei da Itália nas costas. E tiveram que ir, e foram para frente. E aí abriam túneis e estradas na picareta, de forma muito artesanal, e no final reagiram e foram empurrando os austríacos até atrás das montanhas e de mais fronteira. Mas morreram aos milhares. E era uma guerra, na época, né, à base do envenenamento de águas, de gases venenosos, uma guerra de trincheira. As pessoas ficavam atoladas naquele barro, frio, neve. Era algo assim. E imagina os ferimentos, né? Porque aquelas granadas explodindo. Não tinha, hospital de campanha eram umas barracas frias. O vô me contava as histórias, né? E o que eles tinham era éter. Né? Então, era a cirurgia na base do sangue frio. E aí, quando eles, no final, demarcam as fronteiras, vencem a guerra, diz: olha, não tem mais lugar para vocês aqui. Né? Não tem terra, não tem comida, as máquinas estão substituindo. Se quiserem, aí começaram a inventar a história da América, né? Daquelas músicas, América, América, América. Quer dizer, os caras escreviam uns livrinhos, mostravam para eles lá umas fotografias dos pés de bananeira e diziam para eles: olha, é uma terra tão boa, tem tanta coisa lá que o salame, né? As linguiças, elas já nascem nas árvores. Então, os caras vinham para cá iludidos, pegavam um trem ou um transporte mais precário, saíam lá daquela região, né, próximo a Veneza, atravessavam, ali os Apeninos não são tão altos ali naquela montanha, mas atravessavam a Gênova e pegavam um navio e os atravessadores faziam tudo quanto era... Ali tinha Sicário,
tinha escafistas que vendiam passagem. Tem milhares de histórias sobre isso, que eu não quero tomar o tempo de vocês. Se alguém puder ir ao museu em Montebelluno, tem um museu contando muitas histórias, que resgatou muito. Claro que o Museu de Roma é muito, mas o de Montebelluno conta muito dessa história. São 4 andares, e aí vocês vão ver histórias assim de famílias, né, que os escafistas dividiram, e um foi para a Argentina, outro foi para os Estados Unidos, outro acabou vindo para o Brasil, 20 anos depois eles se reencontram, outros que o navio naufragou, a comunidade toda, né? O navio naufragou nas costas da França, porque era uma barcaça, mais ou menos o que agora os imigrantes ali, né, que se jogam no mar, sofrem, eles passaram um pouco na época. E aí chegavam aqui, e aí não tinha aquilo que prometiam, a terra prometida, nada, né? O pessoal do Sul ficou mais no Porto de Santos, São Paulo, isso, aquilo, e foram para as lavouras de café, do sul da Itália. E o pessoal do Norte foi, então, mais para o Sul, para a Argentina, por causa do clima, e foram construindo a resistência. Por isso que a gente é osso duro de roer, né? Por isso que eles tentam bater e a gente não se entrega. Está no sangue essa resistência. Ô, Henrique, eu quero saber como surge o Henrique Pisolato nessa história. E agradecer aí o pessoal que está entrando, pedir para o pessoal convidar mais gente aí, pegar a setinha, jogar para o lado. Eu quero saber como é que surge o Henrique Pisolato. Quero saber a história do Henrique Pisolato, e você tem história boa para contar. Pois é. Não sei se vale muito a pena. Na realidade, eu sou fruto disso, né? Da luta pela sobrevivência, com os percalços, porque quando o meu avô, que tinha acumulado já uma pequena poupança, comprava uma propriedade, se associava com amigos, eles vinham muito com essa ideia de cooperativas, associações, né, de se reunir em comunidade, que a própria padre, a igreja, fomentava. Aí vem a guerra, a Segunda Guerra, e aí o Getúlio Vargas confisca tudo deles, né? Aí, uns anos depois, então, meu avô, né, com a vitória do aliado, meu avô, como era um ex-combatente, a ONU, então, absorve os compromissos e começa a pagar um soldo, tipo uma pequena aposentadoria, né, para os feridos de guerra. E ele passa a receber isso, só que era uma dificuldade enorme para ele receber o dinheiro, porque tinha que fazer o câmbio, vinha em dólar, todas aquelas coisas. Mas isso deu um pouco de alento para a família. E senão eles vinham assim, tipo o trepador de pau de sebo, né? Quando consegue alguma coisa, vem uma guerra, tenta fugir da guerra, vem para cá e só encontra mato, bicho, desprezo, humilhação. Aí meu pai começa a pensar em estudar, né? Mas não tinha muita opção na época. O que tinha de opção era o colégio dos padres. Aí ele vai para um colégio de padre, vai para um seminário, e olha as coincidências da vida. Um dos professores dele era o Dom Paulo Evaristo Armes, que era um franciscano. Eita, que legal. E aí, meu avô, então, vai para uma cidade lá do oeste de Santa Catarina, a convite do fundador da Sadia, que eles se conheciam da Itália, do vilarejo. Meu avô entendia um pouco, na época não tinha engenharia de alimentos, né? Mas o pessoal tinha por memória um pouco das fórmulas químicas, de como fazer embutidos, qual era o percentagem de sal, de temperos na carne para fazer copa, esses produtos, né? Que eles, pelo excedente que tinham já da criação de suínos, porcos, né? Eles tinham que fazer alguma coisa. Tinham que manter a carne, tinham que fazer um processamento da carne para manter, porque geladeira na época era muito difícil, né? Aí
meu pai, então, meu avô começa a trabalhar um pouco nisso, e meu pai vai pro seminário, depois ele decide sair do seminário e se encontra, já na época, com o pai do Leonardo Boff, o Mansueto Boff. E aí tem umas histórias que eu comento muito, que é um pouco cômica, porque eu conheci o Leonardo, a gente cresceu no mesmo vilarejo, ali pertinho de Concórdia, onde meu pai daí era professor, e o pai do Leonardo era um professor, e eu conheci ele como Genésio. O nome de batismo dele é Genésio. Eles eram uma família muito numerosa, a mãe dele era de um dos ramos da família Fontana, inclusive. E aí tem aqueles pequenos comerciantes, né, aqueles negócios, e como os dois eram professor, o pessoal tinha dificuldade de organizar a contabilidade, aquelas que, na época, a fiscalização, exatoria, né, todas aqueles normas. E aí eles colocam um escritóriozinho, que seria de contabilidade, mas na época eles chamavam de guarda-livros, para fazer a contabilidade do dono do armazém, do cara que vendia algumas coisas. E aí, quando eu cheguei, né, a minha adolescência, até porque teve um infortúnio que eu perdi a mãe, né, meu pai viuvou, e aí a opção que tinha na cidade, o máximo que você conseguia, estava chegando na época o segundo grau, era o primário. O primário eu já tinha feito com meu pai, que era professor. Aí a solução era ir para o colégio dos frades, né, franciscanos. Aí eu fui estudar com os franciscanos e peguei exatamente aquela efervescência do Concílio Vaticano II, né, que depois surge a teologia da libertação. E aí eu não parei mais, né? Fui crescendo, todos os meus orientadores eram muito vinculados, né? Tinha, inclusive, divergências grandes dentro da ordem da província Imaculada Conceição, né? Que vem até aqui ao Rio, a Vozes, né? Mas a orientação básica que se criou na época, né, e a grande maioria era isso, né? De uma formação, imagina ainda franciscana, uma formação voltada para os pobres, para os trabalhadores. Eu lembro assim que meus professores diziam, olha, nós não estamos aqui para salvar almas. Deus não quer que a gente salve almas, nós temos que salvar os homens, né? E aí a gente se envolveu em todas as lutas pastorais, começam a surgir as pastorais da linha 6 da CNBB, e foi minha base, eu diria, mais sólida de formação, porque eu fiquei 8 anos com os franciscanos. E ali eu aprendi primeiro a questão, para mim, estrutural, que hoje eu divido o mundo, né, que é a questão da solidariedade. Porque ali você vive em comunidade e você tem que enxergar sempre o outro. Porque senão não tem, né? Você não pode ser egoísta vivendo numa comunidade. Desde um papel que está no chão, se você vê, você ajunta, né? Dividir as coisas, que é a essência do franciscanismo, né? Saber viver em comunidade, e a opção preferencial pelos pobres, que é completamente diferente do que o culto à miséria, né? E foi isso, Henrique, que te colocou no campo da esquerda, certamente. Eu diria, essa pergunta que você faz é muito interessante. O pessoal diz, bom, eu disse, olha, na época da ditadura militar, eu já tinha amigos e tinha gente militando nos bairros operários, sendo reprimido. Aí depois vem o novo sindicalismo, o PT, isso, aquilo. Aí uma vez me perguntaram, mas você sempre foi petista? Digo, não, o PT veio depois. Agora, se o PT não existisse, a gente ia ter que inventar, né? Porque precisava, tinha que inventar alguma coisa assim.
para juntar esse povo massacrado. E aí surgem as comunidades eclesiais de base, o movimento estudantil, né? E a vida só me deu privilégios. Eu participei, assim, para você ter uma ideia, da fundação do PT, da fundação da CUT, ali, está presente, né? O MST também surgiu junto desse MST, fundação do MST. Conheci o João Pedro Stedley, na época eu na universidade, e ele era funcionário da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Sim. Aí tem a Nonoai, né, o famoso acampamento da Encruzilhada Natalino, manda o Major Curió para lá, que não consegue resolver. Aí depois, a coincidência da vida, eu acabo indo para o Paraná, né, pedi transferência do banco, já eu era funcionário do banco, passei no concurso, né, e vou para Toledo, que é ao lado, ali aquela região, né, próximo a Foz do Iguaçu, e aí é feito o congresso de fundação do MST. Lá, aí eu estava nisso. Não tinha dimensão nenhuma. Congresso da CUT, de fundação, lá dormindo naqueles colchonetes, lá em São Bernardo. Depois o Conclate, na Praia Grande. A reunião do PT no Sião. A gente estava fazendo alguma coisa, mas não tinha a dimensão que ia ser o que virou. Né, o que é hoje. Você está participando. O futuro é que vai dizer o que é. E era um idealismo, muito companheirismo, eu diria assim, essencialmente solidariedade, porque hoje eu encontro alguns companheiros, alguns, infelizmente, já perdi, e a gente começa a rir para dizer como é que a gente suportava aquilo. Porque eram horas e horas de ônibus, a gente fazia rifa, a gente fazia quermesse, coletas para ter uma graninha, para alugar um ônibus, para comprar passagem, e ia. E comia o que dava, dormia o que dava, né? Jamais no encontro do PT alguém pensou em dormir em hotel. Então... Agora, o Henrique, isso tudo ajudou a você a segurar um rojão tremendo, né? Inclusive, aí entra o lawfare, naquela história toda em que da Lava Jato, enfim. O lawfare começa aí, né? Ou eu estou enganado? O Henrique, antes de responder isso, eu queria que você dissesse o que é o lawfare, né? Que ainda acho que ainda está uma dúvida. O que é o lawfare? Inclusive, exatamente, até para o pessoal que está ouvindo a gente, o pessoal entender o que é o lawfare. Veja bem, então eu vou ser, como sou filho de professor, né? Até uma época umas aulinhas, mas meu forte não era ser professor. Meu pai foi muito melhor, minha mãe. A gente manteve esse termo, lawfare, porque ele é um termo universal, né? Na realidade, lawfare, traduzindo para o português, seria guerra através da lei, do direito. Né? Law, em inglês, né? É lei. Esse termo, ele passou a ser usado muito agora nos últimos anos, mas ele foi muito bem estruturado a partir do esgotamento aqui na América Latina do que foram as ditaduras militares da década de 60, que derrubaram todos os governos, né? Da famosa Operação Condor. Na época, o que é que as grandes corporações internacionais, principalmente apoiados na Guerra Fria e no governo americano, como é que eles faziam para mandar na América Latina? Eles sempre consideraram a América Latina como um quintal. Então, eles criaram uma escola no Panamá, chamada Escola das Américas, e ali eles faziam convênios e levavam os generais, levavam os militares e treinavam esses militares para depois virem aqui e darem os golpes, derrubarem os governos, e isso foi por tudo. Pinochet,
né, Videla, toda a América Latina foi vítima de golpes para colocar governos, né? Isso daria horas de conversa. Não sei se vocês prestaram atenção que agora na ida do Lula, pouquíssima gente lembrou, na ida do Lula à China, que fazia 60 anos que o Jango tinha estado na China. Mas, né, 62, o Jango esteve lá e começou a negociar alguns acordos de cooperação entre, você imagina, as duas grandes potências emergentes. A China, que surgia, né, pós-revolução do Mao, com um maior mercado consumidor, uma extensão, e o Brasil, que vinha já dos governos Juscelino, né, e mesmo o pós-guerra, a fase do Getúlio, né, nacionalista do Getúlio, depois a substituição de importação, um país, dois grandes países, correndo ao lado das duas grandes potências, na época que era a União Soviética e os Estados Unidos, na famosa Guerra Fria. Aí eles tentam evitar que o Jango venha para cá, sempre com a colaboração aqui dos quinta colunas, né? Imprensa, políticos de direita, imprensa. Aí o Brizola reage, cria, né, na época, o movimento da legalidade, resiste 2 anos. E o Jango consegue voltar, eles tentam dar um golpe com o parlamentarismo, mas o Jango toma posse, e aí eles dizem, ó, assim não dá. E aí põe a milicada e, se for preciso, mata, arrebenta, prende. A mesma coisa que fizeram no Chile, a mesma coisa que fizeram na Argentina, no Uruguai, em todos os países. Não vamos aceitar a democracia. Aí eles arrumam qualquer pretexto, né? Comunista, não sei o quê. Quer dizer, no fundo, o que eles queriam era que a gente não tivesse autonomia. Você já pensou se há 60 anos a gente tivesse levado à frente uma política de parceria e cooperação com a China, o que nós seríamos hoje? As pessoas, muitas vezes, inclusive professores, não param para pensar. O golpe de 64 foi dado por causa disso, para evitar que o Brasil fizesse uma aliança estratégica com a China. Nós estamos reeditando agora, 60 anos depois. O que aconteceu com esses golpes? Os caras perderam completamente o controle. Se transformaram em verdadeiros carrascos, matadores, tortura, morte. Chegou ao ponto que o próprio Carter, né, na época, presidente americano, vinha para cá e dizia para o Geisel, ó, tem que maneirar. Assim não dá. Os caras assumiram o poder como Napoleões e impuseram aqui tudo que eles recebiam de ordem lá, como vassalos dos impérios. E quando eu falo império, não é só um governo. É um modelo de desenvolvimento baseado nas grandes multinacionais, transnacionais, exploração que vai da agricultura ao modelo, o nosso modelo de locomoção rodoviária, a nossa utilização das reservas naturais, a mineração, tudo isso. A destruição das florestas pela agricultura, né, de extensão. Aí chega um determinado momento que ninguém mais resiste porque começa a vir à tona o que esses verdugos e essas barbáries, esses bárbaros faziam. E eles não têm mais como segurar. E aí tem uma onda que começa a inverter. E, ao mesmo tempo, era muito caro pagar e sustentar toda essa estrutura. Porque era a maior roubalheira, suborno de tudo que é lado, dos malufos da vida, né? E eles conseguiram colocar, eles controlavam as nossas universidades, o nosso ensino, com o famoso acordo McUsaid, a ponto que o Brasil dizia até 15 anos atrás que não tinha petróleo. Todo mundo acreditava que o Brasil não tinha petróleo. Aqui, falar, por quê?
porque eles compravam aqui, né? Compravam as bancadas. Era o pessoal na época era ESSO, a Texaco, né? Hoje já o Secoligário, empresa Enro, era um suborno geral, uma roubalheira geral, e acabou-se. Mudaram todo o nosso sistema de transporte, né? Que a gente tinha iniciado um processo por ferrovias, transformar tudo em rodovia, que é muito mais caro, mas quer dizer, tudo, mexeram em tudo. Só que chegou um determinado momento que explode. E aí, o que eles dizem? Olha, não dá mais para fazer isso com os militares. Ninguém mais aceita colocar um torturador. Né? Por isso que o Inominável agora tentou e não recebeu apoio, inclusive, de lá. Ninguém mais aceita essa barbárie de você matar, torturar. Olha o que aconteceu na Argentina. Prenderam todo mundo. Videla morreu na cadeia. Tem lá um monte ainda de milicos com prisão perpétua. Né? Os caras pegavam, jogavam no mar. Aqui no Brasil, nós fizemos isso muito mal feito. Nós fizemos... A nossa lição de casa foi reprovável, né? Porque a gente foi passando pano quente, fazendo acordo, por isso que nós estamos levando esses retrocessos. Em outros países, não. O pessoal decidiu acertar as contas. Aí o que eles dizem? Mas a gente não pode ficar sem roubar. Porque tudo isso foi feito, né? Não foi porque eles querem colocar aqui, levar a gente para a Disneylândia. Nem porque eles querem que os filhos da classe média aprendam inglês. Né? Nem para poder colocar McDonald's aqui no Brasil. Eles fazem isso para roubar. Desde as primeiras guerras, as guerras púnicas que a gente estuda, vocês estudam lá, né? Desde Atenas, Esparta, Troia, Xerxes, né? A guerra do Peloponeso, Roma, isso aqui. O cara que ganhou rouba, até as mulheres. Rouba. Quem ganhou, saqueia. Guerra é feita para isso. Essa guerra agora, Rússia e Ucrânia, quem ganhar, saqueia. Ou reconstrói. Né? Guerra é o vencedor, a primeira guerra. Né? A França chegou por cima da Alemanha e disse, ó, paga a conta. Aí os alemães, não, o Hitler, agora vamos retomar, não vamos... E isso vai. Então, o que eles querem é continuar roubando. Mas como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, ficar financiando o milico é muito caro. Tem que colocar estrutura, isso, aquilo. Nós podemos fazer isso diferente. Vamos fazer através da lei. Não mais através do fuzil. Vamos fazer através da lei. Vamos subornar as estruturas do poder, as estruturas legais, as elites do funcionalismo público, e aí eles vão fazer o serviço para nós. Vamos fazer a guerra com uma fachada de legalidade. Uma guerra sem sangue, sem fuzil. Vamos substituir o fuzil pela caneta. E aí o povo que se lasque. Se o povo quiser votar, nós não vamos respeitar a votação. Não tem essa história de soberania popular. Porque se a gente respeitar a soberania popular, como é que o Elon Musk vai roubar o lítio do Chile, se o Evo Morales estiver lá? Então, dá dinheiro lá, compra o parlamento, estão fazendo o peru agora, o que fizeram com a gente aqui, e tira o cara. E tira o cara. Se esses caras resolvem industrializar o lítio, como é que nós ficamos? E isso está tudo combinado. E aqui foi isso. Só que qual é o problema? A gente levou muito tempo para cair a ficha. E quando a gente falava, eu lembro que eu estava no governo, os caras diziam, esse cara é paranoico. Esse cara está vendo fantasma. Eu dizia, gente, desde a época, né, do Salomão, a espionagem, as pessoas infiltradas no governo, no lado inimigo, sempre existiram. Eles estão trabalhando. E eles, quando
viram em 2000, eu já diria assim, 2001, 2002, que iam perder a eleição, eles já começaram a trabalhar. O Serra, governador de São Paulo, fez acordo com o FBI, montou escritórios do FBI. A lei proíbe que eles fizessem isso, porque o Congresso tem que aprovar, é um país independente. Mas eles fizeram, e a gente foi... E aí eles foram infiltrando espiões. O que eram essas empresas de auditoria dentro da Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, as Arthur Anderson, KPMG, White Martins, tudo isso. É tudo espião da CIA. Ou de outras organizações que vão lá pegar as suas informações. E aí eles montaram, é claro que eles cooptaram, através de um projeto que é pouco falado, que é o Projeto Pontes, que mais ou menos substituiu a Escola das Américas. Eles começaram a cooptar e a treinar juízes, promotores e policiais federais. E aí eles começam fazendo alguns ensaios, com o caso Valdomiro, para sentir como é que... Aí eles conseguem montar o famoso AP 470, o mensalão. Ali é o grande laboratório. Vamos ver como é que o povo reage. Vamos encher a bola da Suprema Corte, vamos pegar o pessoal aí, né, mais combativo do nosso lado, usar o Ministério Público até onde que dá, fazer as denúncias mais estapafúrdias, vamos pegar um tema que sempre foi usado por eles. Eles são os caras mais corruptos do mundo, mas eles sempre vão usar a corrupção. Antigamente eram os terroristas, os comunistas. Vamos pegar a corrupção, que aí ninguém sabe bem o que é, todo mundo sabe, tem raiva e tal. Pegaram um tema, tem as nossas... Desde 64, como é que a Globo se comportou, né? Eles têm a turma deles. Agora, com a ida do Lula à China, vocês viram como eles põem a cara? Essa vez eles não tiveram nenhuma prudência, né? Então, espumando pelo canto da boca, assim, né? São a turma deles. Muito bem remunerado, muito bem galanteado, né? Recebendo viagens, privilégios. E aí eles fazem o teste. Vão até uma altura para derrubar o governo, ficam com medo, porque o Lula tinha muito respeito ainda, muita aceitação popular, o povo tinha muita expectativa, eles vão desbastar, já que a gente não consegue destruir todo o time, né? A gente quebra as pernas e machuca a metade, vão tirar até DC, o genuíno. E aí montam uma grande farsa e ficam sondando. Como é que esse pessoal, eles vão reagir? E aí é que vem o nosso primeiro erro. O que é que a esquerda e o governo fez na época? Recuou, ficou com medo, não entendeu. E aí quando você recua, o que o outro lado faz? Tocar, avançar. Quando eles viram que o PT ficou com medo, o governo ficou com medo, na época era a Dilma não enfrentou. E foi falando em republicano, é uma palavra que diz, eu estou me cagando todo, estou morrendo de medo. Republicano é sinônimo de cagão, de quem não enfrenta o problema. E o pessoal se perdeu e diz, eu vou dar carne para os crocodilos. Vou entregar alguns que, quem sabe, o crocodilo para de comer gente. E quanto mais carne você dá para o crocodilo, mais come. Aí eles disseram, bom, já que eles não conseguem reagir, vão por cima da Dilma agora. E aí, quando eles viram que dava, arrumam qualquer justificativa. Tiram a Dilma da parada, vem que o Lula pode voltar, diz, não, vamos por cima do Lula. E o ensaio é perfeito.
Gente, assim, as coincidências são fatais. E tudo isso está documentado. Se você pegar o Lula, o processo contra o Lula, aí eles já terceirizam, né? Aí eles passam para todo o judiciário. Primeiro eles fazem o teste lá com a cúpula, com o Vaticano deles, e depois eles liberam para os Breta, para o Sérgio Moro, para os Vanderlei, né? Para toda essa catrefada. Todos os pistoleiros de aluguel deles, né? Porque esses caras são pistoleiros de aluguel. O que eles fazem é serviço sujo, pistoleiro de aluguel. Aí o que eles... Como é que eles sentem? Bom, se lá em cima faz, aqui nós também podemos fazer. E a Globo continua batendo bumbo, né? Globo, Estadão, Folha, né? Justicialismo, coisa medieval. Medieval, o que fazia a Inquisição medieval. O que é que eles ensinam nessa cartilha? Que eles tem documentos, tem uma cartilha de como conduzir esses processos. Eles dizem abertamente, tem uma major americana que vem a Fortaleza e dá uma série de cursos, e diz, tem que levar a população a odiar. Tem que transformar esse líder num inimigo popular. A odiar. Lembra que os caras queriam jogar o Lula do avião. Você perguntava, mas por quê? Você, nada. Aí você pega, o Lula foi acusado de ser dono de um duplex, né? De um apartamento, que estava no nome da OAS, que estava em garantia para a Caixa Econômica, e que ele nunca tinha morado. Nem sabia o que era. O sítio era a mesma coisa. Você vai no processo mensalão, os caras acusam de que foi usado o dinheiro da VisaNet, do Banco do Brasil. A VisaNet era uma empresa privada, controlada pela Visa América Latina e Caribe. O Banco do Brasil não tinha nada que ver. Então eles dizem, ó, você pode mentir, que vale. O que a gente escrever aqui vale. Diz que a VisaNet era do Banco do Brasil e que era dinheiro público. Diz que o apartamento é do Lula e que o apartamento é. Pronto. E a imprensa diz que é. E o povo diz que é. Até hoje tem gente que acredita nessa cegonha. Aí depois o que eles disseram? Que o dinheiro foi desviado para comprar político. Não apontaram nenhum político e eles tinham... O próprio Instituto Nacional de Criminalística tinha feito uma perícia a pedido do Joaquim Barbosa e do Procurador-Geral Antônio Fernando, e tinha mostrado lá que o dinheiro tinha sido gasto corretamente. Até porque a Visa não ia deixar desviar dinheiro. E aí, o que é que eles pegam? O banco tem uma diretoria, tem uma presidência, vice-presidência, que na época, nas negociações, tinha sido dado para os tucanos, o Palocci deu para os tucanos. Para fazer uma composição lá no governo. Como tinha dado o Correio para o PTB, do Roberto Jefferson. Aí ele disse, não, tem que pegar alguém do PT lá. Quem era o cara mais conhecido? Vai lá e pega o cara. E aí diz que foi ele que fez. Não tem uma assinatura minha, não tem um documento. Eu nem sabia onde era a VisaNet. E a Globo sabia disso. Por quê? Porque o dinheiro que a Globo disse que foi desviado tinha as notas fiscais no processo que o Joaquim Barbosa recebeu, que o maior recebedor tinha sido a Globo. Porque era um dinheiro de publicidade dos cartões Visa e a Globo era grande potência na época. E mais do que tudo, a auditoria do banco, a auditoria da VisaNet diz, olha, não teve desvio de dinheiro. Por isso que não apareceu nenhum deputado que foi comprado. Teve um mensalão, mas você não tem... Qual foi o deputado que foi comprado? Eles não apontam nenhum. Ou alguém sabe? Não tem. A própria sentença do Lula já é uma coisa absurda, né? Ato indeterminado. Fato indeterminado. Mas por quê? Porque é bom que as pessoas entendam. Eles sabiam que isso funcionava. Eles já tinham feito o teste, dizer, bom, depois que está condenado, as pessoas não vão voltar atrás e olhar e dizer, mas peraí, o que é fato consumado?
Agora, se você olhar o Nassif, todo o pessoal está dizendo, escuta, mas como é que pode? Como é que o dinheiro que era da VisaNet virou dinheiro público? O Aires Brito chega a dizer, olha a aberração, de que basta ter o nome Brasil, porque a VisaNet no Brasil, né, o nome completo era Companhia Brasileira de Meio de Pagamento. É a mesma coisa que o Pão de Açúcar, é Companhia Brasileira de Distribuição, né? Ou a SBT, é Companhia Brasileira de Comunicação. Ele disse, se tiver o nome brasileiro, é estatal. Como é que... Claro que eles estavam a serviço dos caras. E o povo não vai conferir isso. Por quê? Porque eles não, se a justiça fez, a justiça, na imaginário popular, hoje não. Hoje já o povo diz, eu não confio mais. Mas eles jogaram para o lixo a credibilidade da instituição para poder fazer o quê? O serviço sujo. De detonar um governo democrático, popular, eleito pelos trabalhadores, para colocar lá quem? O Temer, gente. E esse inominável. E olha como o Temer paga bem eles. Começa destruindo a previdência dos trabalhadores. Depois a anti-reforma trabalhista, né? Destruiu todas as leis trabalhistas. E depois entregando o quê? A Embraer. Aí depois vem o inominável e entrega a base da Alcântara. E entrega o pré-sal. Entrega a Eletrobras. E estavam tentando entregar Correio, Banco do Brasil. É roubo. Quem deveria cuidar e evitar o ladrão é aliado dos ladrões. Esses dias me perguntaram, a TVT me perguntou, mas o objetivo era o Lula? O último objetivo era o Lula? Eu digo, não. O último objetivo era roubar. O Lula era o último guarda a transpor. Eles começaram tirando quem? Zé Dirceu, Delúbio, Genuíno, eu, né? Viram o que dava. Passaram a primeira cancela. Segundo, vamos tirar a Dilma. Terceiro, agora vamos tirar o último guarda. Aí fica aberto. Quem é que estava ajudando eles? Quem é pago para evitar o ladrão? Com quem que eles contaram? Se você parar, é fatal isso. E é cômico. Porque esses caras que estão ali do Ministério Público, dos juízes, dos policiais federais, que se venderam para isso, uns até envolvidos aí no golpe, né, de 8 de janeiro, esses caras são os caras mais bem remunerados, têm os maiores privilégios. É uma casta do funcionalismo público. A serviço de quem? O que nós temos que pegar esses caras. Em qualquer país civilizado, e é por isso que a gente criou a rede Lofer Nunca Mais. Porque nós temos que ter uma lei para prender Sérgio Moro, para prender Joaquim Barbosa, para prender Dallagnol, para prender Janot, Antônio Fernandes, toda essa turma, e dizer, vamos acertar as contas. Henrique. Não vamos fazer como a gente fez com os milicos, de jogar a sujeira debaixo do tapete e depois voltam aí homenageando o Ustra. Temos que fazer isso. E tem que resgatar as vítimas. Henrique, você acha que essa CPI que foi instaurada agora, CPI do 8 de janeiro, existe uma possibilidade da gente reverter dentro dessa proposta que você está fazendo, tá? Essa história ao nosso favor? Não. Nós temos agora a possibilidade de mostrar que quem fez a bandalheira e a destruição foram eles. Que eles são os agentes da destruição. Mas, por que é que eles fizeram essa CPI? Porque a gente estava começando a soltar o freio de mão como governo. Né? E aí a gente estava começando a construir com muitos erros de comunicação, mas a gente estava montando uma agenda positiva.
e no ano que vem tem eleições. Então, como é que você faz quando você quer parar alguém que está acelerando? Você fura o pneu, né? Ou você põe uma tabuinha com prego. Ou, como dizia um amigo, joga a faca no presídio. Aí os caras ficam brigando e aí para. O que eles queriam, com tanto essa do MST, quanto essa outra, CPI, tem mais duas ali, né? Que estão sendo tocadas. Não, fake news é outra coisa. Mas tem mais umas duas. Tem uma sobre questão, acho, de futebol, coisa assim, loteria. O que eles querem é manter a gente ocupado, tirar a gente do foco. Né? Agora, eles acreditavam, avaliaram mal, eles achavam que podendo manter as fake news do jeito que eles mantinham, eles iam contar a história deles. E eles podem sair muito chamuscados. Mas por que o Lula não queria a CPI? Não é porque o Lula é contra a transparência ou a verdade, isso, aquilo. É porque ele não queria perder tempo, né, com bananeira que já deu cacho. Ele não queria perder tempo. Temos que reconstruir o país, vamos tocar para frente. Agora vai ter que parar, armar um pelotão para, né, passar o sabão nesses caras e, se possível, caçar alguns deputados, colocar outros que financiaram todos esses golpes aí na cadeia, mas, sem sombra de dúvida, tu tem que parar para amarrar o tênis, né? Quando a gente já estava ganhando a corrida. Mas o que eu tenho medo é de que essas estratégias estejam dentro de um projeto maior de lawfare. Porque vocês sabem disso. Esse pessoal, eles não dormem de touca. Eles estão sempre tramando e eles precisam roubar da gente. Vão viver do quê? Eles sempre roubaram. Você já consegue visualizar alguma coisa, Henrique? Eu acho que essa questão do MST, de criminalizar o MST, né, essa CPMI, já tem uma pincelada aí de querer que CPI você nunca sabe como termina. Né? O que eles querem é colocar o Lula na defensiva. A questão do Lula na China falar de que a gente vai começar a sair do dólar, né, começou a sacudir os pilares, né, a ruir as estruturas dele. Eles sabem. E aí, eles não vão mandar aqui a Força Aérea, né, nem os fuzileiros navais. Até porque, se eles destruírem, não tem mais aquele tipo de ocupação. Eles vão cooptando. E ficou muito claro, os comentaristas da Globo News, outros aí, nossa, os caras começaram a ter urticária, encontrar defeito em tudo. E mudaram completamente a pauta. Numa semana, eles conseguiram jogar a pauta. O mundo inteiro ainda está falando. Eu sei porque tenho amigos em vários locais do mundo, inclusive na Itália, na Espanha. Isso aqui o pessoal está falando do Lula como personagem, que faz uma parceria com a China, que pode levar junto toda a América Latina, que pode construir uma alternativa agora, um armistício, mesmo que não consiga, né, um acordo de paz, mais ou menos um cessar-fogo, né? Ali, né? O mundo está falando isso. E aqui os caras estão falando o quê? Do vídeo, né, do GSI. Claro, eles estão... O que os caras estão fazendo, né? Eles estão querendo meter fogo no mar para comer peixe frito, né? É isso. Ô, Pisola, deixa eu perguntar uma coisa. A gente teve um histórico nesse século XXI dessas interferências, né?
do imperialismo aqui no continente. Teve 2002 na Venezuela, né, com aquele sequestro do Hugo Chávez. Teve o Mensalão aqui em 2005. Tivemos em 2009 o golpe no Manuel Zelaya, lá em Honduras. Fernando Lugo aqui no Paraguai. Então foram golpes sucessivos que aconteceram essa guerra indireta, né? O Rafael Correia. Depois na 2014. Agora na Argentina, o Castilho no Peru. Exatamente. Existe uma articulação, vocês estão articulados com esses países em torno desse debate do lawfare, dessa interferência? Mais ou menos, né? É claro, porque nós somos um grupo de voluntários. Nós, agora, faz 20 dias que a gente conseguiu um CNPJ e a gente não tem... É voluntário, cada um, né? Tirando um pouquinho do seu salário, da sua aposentadoria, para fazer um panfletinho daqui, fazendo uma live, mas a gente tem muitos bons contatos na Argentina, com o pessoal da Cristina Kirchner, né? Com o pessoal do Adolfo Pérez Esquivel. A gente tem contatos também na Bolívia, no Peru, com várias pessoas aí do Manuel Castilho, algumas pessoas do México, né? Venezuela. Nós estamos tentando agora, inclusive hoje tinha um convite com o pessoal do Chile, que são pessoas que estão enxergando isso, né? Que já, como se diz, já viram esse filme, e a maioria das vezes são o quê? São, eu diria assim, são professores universitários, alguns políticos, né? Que estão tentando ainda alertar. Nós estamos ainda numa fase de... Essa semana, por exemplo, a Cleide e a Amanda, que são duas da coordenação, né, da nossa rede em Brasília, foram até o Ministério da Justiça, estão indo ao Ministério dos Direitos Humanos para dizer, gente, abram um olho, vamos nos prevenir, não vamos ficar com a retaguarda descoberta, porque senão eles vão fazer o que fizeram com o pré-sal. A gente descobriu um dos maiores tesouros, talvez, até hoje a humanidade não tem a dimensão do valor do pré-sal. E a gente saiu cantarolando para o mundo inteiro, garantando. Olha o que descobrimos, o petróleo mais barato, não sei o quê. Os caras vieram aqui e roubaram. Roubaram. Assim, numa boa. Tipo o cara te bate uma carteira, né? Numa lanchonete, tu tá meio bêbado, o cara te toma. E a gente ficou gritando, não vai ter golpe, não vai ter golpe, isso aqui eles já tinham dado. Então, a proposta do lawfare, junto com esses parceiros, companheiros da América Latina, Caribe, inclusive alguns já da Europa, né? Tem senadores da Catalunha, tem ex-primeiro-ministro de Portugal, e um monte de gente aí querendo debater o tema. A nossa proposta é criar um colete à prova de bala. É dessa vez, peraí, não pensa que você vai entrar aqui e nos assaltar e a gente vai ficar gritando depois, não vai ter golpe. Vamos criar uma resistência, vamos criar uma trincheira. Só que para isso, o governo tem que transformar isso em política. O Ministério da Justiça tem que estar envolvido nisso, o Itamaraty tem que estar envolvido nisso, inclusive o Ministério da Indústria e Comércio, porque eles entram. Tem muitas leis que nós fizemos, aí na época da Dilma, principalmente, que favorecem os caras. Que a gente fez assim, sem sacar, que estava armando para ele. Tipo essa lei da ficha limpa. Essa história da delação premiada. A gente fez na maior boa-fé. Então, tem que... E isso perpassou tudo. Os tribunais de conta. Os caras estão metidos em tudo quanto é lugar. Em todos
o judiciário, eles têm os estafetas dele e eles têm bem mapeado quem é que eles têm que pegar. Eles atuam muito bem organizados, muito bem remunerados. Eles ganham muito para isso. O pessoal acha que o Dallagnol, o Sérgio Moro, isso aqui, nada. Esses caras fizeram isso por dinheiro. O que eles faziam? Quebravam as empresas, quem é que nomeia o administrador de uma empresa, de uma massa falida? O que era a Bônus Marval, lá do Panamá? Quem eram os clientes dele? Olha, todas as empresas que eles quebraram na Lava Jato eram administradas pelo mesmo escritório que o Moro era sócio. E aí eles vão criando leis de compliance, isso, aquilo, e aí o Janot sai e abre um escritório de compliance. O Carlos Fernandes sai e abre um escritório de compliance. E aí, a Eletrobras, se quiser manter ações, o ADR na Bolsa, tem que apresentar relatórios de compliance de 3 em 3 meses. Aí quem é que eles contratam? A empresa do Carlos Fernandes, do Janot, de outros ex-procuradores, é a porta giratória, que cobram 32 milhões por semestre para fazer o compliance. Não entende patavinas. Contratam 4, 5 professores da Federal que recebem mais uns estagiários e embolsam 25 milhões e o restante dão para esse pessoal que acaba defendendo eles porque está ganhando um troquinho. É camorra, é máfia. Esse pessoal é quinta coluna. Muito bem remunerado. Muito bem remunerado. Com plano de cargos e salário. E tem, inclusive, o cara lá no STF que agencia com as universidades americanas para repassar a tecnologia. Henrique, eu queria fazer uma proposta. Eu queria propor, hein, Bruno? Eu ia até... inclusive, eu chamei o biólogo Henrique. O biólogo Henrique entrou aí na live. Eu ia chamar ele para participar da live. Não sei se ele chegou a ver a mensagem que eu mandei para ele. Se ele estiver aí ainda, dá um alô aqui, tá, o Henrique? Pisolato, eu queria fazer uma proposta para você. A gente tem um tempo limite no Instagram. O Instagram disponibiliza cerca de 1 hora, porque senão eles derrubam a live. Eu estou com minha agenda aqui, já peguei. Eu queria propor de você voltar no dia 22 de junho, para a gente... Que semana que é? 22 de junho é uma quinta-feira. Okay. Nesse horário? Nesse horário. Ok. Nesse horário. Pode ser. Porque aí, sabe por que é importante? Principalmente citar o Henrique, esse biólogo. Porque Sim. Agora, eles praticamente já rasparam a nossa energia fóssil, né? Mas eles têm um foco muito grande na todos os nossos bancos genéticos, toda a questão de meio ambiente, que são as grandes riquezas, né, dos ecossistemas aqui da América Latina, que vai desde o Polo Sul, lá da Argentina, Pantanal, toda a Amazônia, a nossa água, que a gente não está, e os políticos, né, não estão se percebendo disso. Se você vai ali para a região de Caxambu, é aqui pertinho, né, aqui no Polígono das Águas. Olha quem é que está tirando a nossa água lá. Tem moradores lá tendo que comprar água da Nestlé, da Coca-Cola. Tem casas sendo trincadas, ruídas, tendo abalo, porque eles tiram a água. Eles vêm aqui, fazem um acordo com os prefeitos, com os políticos, roubam a nossa água. Sem água não tem vida. Água é o bem mais precioso.
E a gente tem que comprar a água deles. A água é um bem natural. Ninguém fabrica água. É a natureza. Como eles fizeram com os nossos minérios. Eles fazem a todo momento. Então, é importantíssimo, porque eles não vão parar, gente. Eles não vão parar. E não é porque o Lula está aí. Se for preciso, eles tiram o Lula. E quem for para o lugar do Lula. Porque a lógica deles é continuar roubando. Como eles estão impedindo a Cristina Kirchner agora de ser candidata na Argentina. Porque eles... É 500 anos, gente, que eles... O que eles fizeram aqui? Começaram roubando o nosso pau-brasil. Nosso ouro, nosso cana-de-açúcar, tudo. Nossos minérios. Se eles pararem de derrubar, eles vão viver do quê? Henrique, então a gente pode deixar combinado assim, 22 de junho, pessoal, olha só, 22 de junho, Henrique Pisolato vai estar de volta aqui. Eu achei isso aqui essencial para o que a gente está vivendo hoje. Então, eu vou pedir para todo mundo compartilhar essa live com seus grupos, seus amigos. O Henrique trouxe muita informação que a gente precisa estudar e compartilhar, tá, galera? Convido todo mundo aqui para o dia 22 de junho, novamente. Henrique vai dar sequência a esse bate-papo, tá? Então, conto com todos vocês. Henrique. Marcelo, deixa eu só dizer uma coisa. Sim. Nós temos um site, lofernuncamais.org. Tem muito material, muito vídeo lá, curtinho, explicando o que é o Lofer, documentos, livros que podem ser baixados, inclusive declarações do Papa, de autoridades do mundo inteiro, prêmios Nobel, explicando o que é essa ameaça do Lofer. A nova guerra, a nova forma de fazer pirataria no mundo. E a gente está também, junto com a Federação Nacional dos Estudantes, a gente iniciou há praticamente um mês um curso. Então, a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, junto com a Rede Lofer Nacional, todos os sábados, está fazendo um curso online, são 200 inscritos, né? Se alguém quiser ainda participar, pode pegar, é só mandar uma mensagem no e-mail lá da lofer.org sobre Lofer, que a gente vai precisar, a linha de frente dessa vez não vão ser os militares, os nossos soldados vão ser os advogados, que eles vão vir pela lei, não vai ser no fuzil, vai ser pela caneta. E o pessoal tem que saber e entender o que é isso. Essa é a grande guerra. E estamos à disposição. Essa luta não é minha, não é... Eu sou apenas um resto de guerra disso, mas é fundamental para a sobrevivência nossa. Excelente. Eu vou até conversar com o Brunão, para a gente combinar, hein, Brunão? De trocar uma ideia pessoalmente com o Henrique. Marcar um dia e trocar uma ideia pessoal. A gente toma um café, senta junto, troca uma ideia com ele, se aprofunda mais. Eu acho que isso... Para a gente poder propagar isso o máximo que puder também, né? Exatamente. A OAB criou, no dia 12, para vocês verem a importância do tema, ela criou um grupo especial, a OAB do Rio, de estudos e combate ao Lofer, coordenado pela Valéria, e agora estão criando em Brasília a OAB de Brasília. Quer dizer, as universidades têm que se envolver com isso. As assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, o parlamento, o pessoal tem que saber o que é isso, senão a gente vai ser pego de calça curta. Vão nos roubar como fizeram com o pré-sal. E depois, para recuperar, depois de roubado, não é fácil. E olha, nós temos a maior reserva de água doce do planeta. Está aqui, no hemisfério sul, o aquífero Guarani. Pega Brasil, Paraguai e Argentina. E parte do Uruguai. Eles estão muito de olho nisso.
Excelente. Henrique, a gente vai se despedir de todo mundo, vamos nos despedir de você, deixar um beijo no seu coração, um beijo em todo mundo que está aí. Até o dia 22 de junho. Anotem suas agendas. Tamo junto, Henrique. Valeu, galera. Valeu, Henrique. Valeu, galera. Boa noite aí. Falou. Obrigadão, gente. Bom final de semana, bom feriadão. Um abraço. Valeu, Henrique.